é bem aqui onde eu vivo, tem uma tenda que se chama Dairy King, onde vendem sorvetes, e sempre eu compria sorvetes pequenos, grandes, não tão grandes não, mas médios, cobertos de chocolate. Uma bolinha demais para ficarem grandes. E depois um dia eu tava atendendo um cara, depois ao lado tinha a gerente. Oh my god. Não tô falando que eu tô muito magro, pinte nutrido. E depois, oh my god, era uma maldita gorda. Depois com cara de boa para esconder. La maldita caga de gorda. Depois falei com ela, depois ela me deu o sorvete, mas o sorvete extra que eu pedi não cobriu o chocolate. Mas o que deu aqui no meu chocolate? Por causa não sabemos. Porque não sabem porque não vendemos chocolate. E depois que com cara de bobo eu falei, sua filha de mãe de caca com gordura. Depois eu voltei pra casa, depois falei com meu irmão, depois falei assim, cara, aquela mulher não me atendeu muito bem. E depois, pode ser uma mulher. Claro que é uma mulher, mas uma mulher gorda que não me deu um chocolate. Olha só, essa veta não tá coberta com chocolate. Depois no outro Dairy King me atenderam bem. Depois falei com eles, depois, não sou suspeito nem nada dela. Depois voltei para os meus irmãos, falei assim, ó. Ei, gente, falem comigo para vocês terem bem. Depois vem meu irmão grande e depois fala assim, tira essa mão desse sorvete! Você tá muito louco por sorvete! E depois falei assim, não, sorvete! Depois, no outro dia, provavelmente eu fui no Dairy King, depois me entendeu uma mulher, depois não tava mais aquela gorda. Depois, quando eu tava cobrindo a última bola, e depois a mulher tava falando com ele, depois, ué, o que deu? Depois os caras estavam assustados, me olhando, e cobrinha já, a última bolinha que eu pedi. Eu acho que não precisa. Mas por quê? Mas por quê? Provavelmente vocês são caca que nem aquela mulher gorda. E depois vem um negro, se eu não me engano, acho que ele era o gerente dos empregados. Ele era o único que era negro, mas igual que era negro. Depois falei com ele, cara, eu quero só apenas uma última bola. Sim, provavelmente aqui, 3 bolinhas de chocolate. E você comprou uma demais, assim, não se cobre chocolate. Depois falei, mas por que assim? Porque é assim. Porque eu falei, seu caca negro, provavelmente você é um caca, por causa que eu sou pele e você é um caca, seu caca. Depois eu fiquei assim, merda, cara, o que eu faço agora? Depois eu pensei, minha mãe, uma estranha razão pela vida, você não pode lutar contra um cara, mas vem a mamãe e te ajuda. E depois fala com a minha mãe, mamãe, eles não me atendem bem, mas esses caras, por que você reclama por causa de um puto chocolate? Depois quando eu tava falando com a minha mãe, depois eu disse, sim! Depois fomos no outro dia, e depois quando me atenderam, e depois quando o cara tava cobrindo a última bolinha, mas a maldita gorda, estavam olhando pro dia perder chocolate. Depois vai assim, ó, não coloca chocolate que filha da mãe. E eu vi isso, cara, e eu fiquei, puta merda. Depois não colocaram mais chocolate. Por que não cobriram a última bolinha? Porque ela me disse, pô, e vem agora. Nossa, filha da mãe de gordura! Por que me deu um chocolate de caca? E depois minha mãe me caiava por causa que eu podia trabalhar. Cala a boca, deixa que eu falo. Com licença, você não me deu no último chocolate. Sim, provavelmente quando vocês... Mas estavam nos cobrando demais. Sim, essa filha, cala a boca, cala a boca. Sim, mamãe. Depois a mulher tinha que cobrir o último chocolate e depois serviu muito mal. Assim que você vai achar. Assim, sim, sua filha da mãe de culote de sensual. Meus amigos têm mais. Provavelmente, obrigado. Obrigado a você. Sua caca. Depois a gente fomos no carro e depois a gente fala, mas é uma caca. Sim, uma caca. Provavelmente uma caca. Mas por que você tá colocando essa caca de bunda no meu traseiro? Fim. Piriri, piriri, piriri. Piriri, 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 piriri.